Pensar em Tolstói é lembrar dos clássicos, em histórias que marcaram gerações por causa de sua importância para a sociedade. Guerra em Paz, Ana Karenina. Romances que, por tratar de forma original a crítica, o retrato da sociedade e o subjetivismo da filosofia ocidental em seus personagens, nos fazem parar algum tempo de nossas vidas para ler e se divertir com o enredo. Por causa dos cotidianos que seus personagens representam em suas danças, jantares, palácios e relações interpessoais. Mas o vídeo de hoje não é sobre esses clássicos, e sim um conto em especial. Tolstói, como muita gente sabe, ele foi capitão de cavalaria. Durante um certo tempo ele fora chamado para trabalhar na região do Cáucaso. Tinha como objetivo de combater os revolucionários que tentavam a ideia de separação daquela região. Mas quando eu estava lendo o livro, pude perceber que essas cenas eram muito descritas com um filme que eu gosto muito. A descrição dos cenários, vestimentas, modos de comportar e falas, com a divisão dos espaços entre ações de violências e o suspense dos personagens. Como todo homem desse país, ao completar 18 anos eu também passei pelo período de alistamento. E acredito, não foi um período muito contente na minha vida. Mas, como meu filósofo disse, o que não te mata lhe fortalece. Essa foi a lição que esse período da minha vida pude tirar. Mas voltando à história, por mais que ela seja do século XIX, ela retrata em suas 40 páginas o cotidiano de um oficial de serviço, seguindo as ordens de um superior e dando as ordens para os subordinados. E aqueles conflitos morados entre forças imperiais. Nada de novo no velho, certo? Errado. O cenário começa a se perturbar quando um desconhecido chega no acampamento. Ele não é identificado, ele não é desse meio militar, ele não age muito menos pensa como um militar. Com muita personalidade, mas por causa da sua posição na sociedade, como ele é descrevido, ele seria apenas um morador de vila qualquer, numa casa solidária no meio da estepe. Mais uma alma nesse mundo. Por questão de costume da época, o que ele queria dizer com alma seria escravo. Em línguas atuais, ele seria um agente humanitário, pois ele questiona a posição do governo atual. Ele não ajuda a procurar os revoltosos e ele usa métodos retóricos para fazer os militares a pensar no que estão fazendo com aquele povo, agindo de forma violenta com os moradores locais para extrair informação. Na matéria de achar por que Tolstói fez um conto com praticamente duas pessoas dividindo espaço entre o palco principal, a única resposta que eu encontrei seria a superficialidade das ações que ambos os personagens apresentam. Com uma linguagem simples, descrevendo como duas pessoas numa mesma idade, vivendo no mesmo período, praticamente tendo as mesmas experiências sociais, têm visões diferentes. Meio que eles não expressam uma profundidade em seus pensamentos. Apenas os seus atos descrevem como que o enredo se desencadeia. E com objetivos diferentes de se guiar nessa vida, o conflito de interesses era inevitável. Mas isso, por acaso, não acontece. Um exemplo. Por mais que eu não quisesse falar de política nesse instante, seria negligente da minha parte. Nessas páginas, o que ele demonstra de forma clara é que o uso desmedido da força é perigoso, e que uma medida apropriada com equilíbrio deveria ser guiada. Meio que eu vou explicar melhor, com um pouco da biografia de Tolstói. No final de sua vida, ele optou por uma filosofia de vida, o pacifismo. Dera a seus empregados terras para sua própria existência. Tolstói sempre deixou claro em sua literatura, quando ele descrevia o militar russo, a ideia que ele tinha sobre ele era uma forma categórica. Ele sempre estava representando a verdade e o correto. Seus atos eram sempre justificados em valores do rei e de Deus. Esse conto em especial, ele não escreve como um militar russo cruelmente tratava as pessoas do local. Quando havia cenas de batalha, o Tolstói sempre pôde analisar por detrás das linhas como era o campo de batalha. O sangue, corpos mortos e as doenças que vinham depois das batalhas. Nas carnes putrefadas, do cheiro de pólvoras e os sons de animais e dos humanos.
E depois de tudo esse clima de emoções humanas fortes, eu sempre me pergunto como fica a mente dessas pessoas. Bem, é clichê falar, mas só o tempo pode dizer, como cada um reage de forma diferente. E para nós, agradecemos a quem puder sobre a existência de um Tolstói, que pode nos darmos um pouco dessa visão de vida. Talvez uma lição de moral e empatia é o que sobra para justificar as mortes que ele e seus companheiros de acampamentos fizeram. E se deixar guiar pelos impulsos e ser livre não era o conceito que ele quisesse para sua vida quando jovem, por vias eu não gosto de crer na frase arte pela arte. Pensar em negar o realismo da vida sem a fantasia de ver o mundo com o olhar próprio da sua imaginação é surreal. E achar em páginas diálogos que contestam as ordens vigentes, contrariando tudo aquilo que se fez em sua vida, é o que deixa a arte para a vida, e não a arte para ela mesma, como se fosse um objeto animado. Talvez ele escreveu isso como um pedido de desculpa pelo ocorrido,